A União Europeia está afundada na miséria, na pior merda possível. Vamos falar bem claramente. E é justamente agora que entram em cena os mercenários da mídia para tentar vender isso para sua população e para o mundo, de modo geral. Uma mentira que simplesmente não existe. Tentam culpar pela situação econômica, absolutamente péssima. Os mesmos de sempre. A quem? Talvez a resposta surpreenda muito vocês, porque aqui viemos fazer jornalismo e, portanto, desmentir a propaganda ocidental. É exatamente isso que vamos fazer e vamos fazer com a ajuda de vocês. Por um lado, e com muitas novidades. Fiquem muito atentas às minhas redes sociais, especialmente a este canal do YouTube, assim como ao Telegram. Porque apesar da censura, voltamos mais fortes e, contudo, vamos começar. Bom, imagino que isso não seja surpresa para ninguém, que em termos econômicos, entre outros, a União Europeia, que não é a Europa, ponto importante, está basicamente no chão, e eu acho que já está quase começando a acabar. O que acaba sendo uma bela trincheira para acabar se enterrando em termos econômicos. Mais uma vez, entre outros. Mas é aqui que aparecem aqueles que eu costumo chamar de mercenários midiáticos. Esses jornalistas úteis. Tem outra frase que fala de úteis. Mas vamos fazer isso de uma forma gentil. E, além disso, sorrir pelo caminho. Porque, na verdade, foram os próprios leitores/seguidores que colocaram um limite na propaganda ocidental. Neste caso, acontece que, para tentar de alguma forma explicar esse tipo de decisões infelizes, pelo menos por parte da União Europeia, supostamente à vontade dos Estados Unidos. Em termos gerais, temos alguns jornalistas neste caso vindos da Espanha, que estão nos oferecendo um argumento alternativo, ou seja, a União Europeia. Bem, não é que esteja indo mal. E no caso de que esteja indo mal, não tem nada a ver com o fato de que os líderes da Europa estejam fazendo tudo errado, se vendendo à vontade da OTAN. Senão, isso tem um ponto muito diferente, um ponto ideológico. Vamos ficar aqui, porque isso realmente é uma das chaves do que estão tentando fazer com a população em geral. Bom, aconteceu que recentemente saiu um estudo econômico que basicamente deixou a União Europeia em uma situação muito difícil. Quem diz isso, repito, é o jornalista espanhol Christian Campos, que escreve Europa. Nenhuma empresa, no top 25 das empresas mais importantes a nível internacional, está anexada à tabela do ranking onde, surpresa, a União Europeia simplesmente não aparece e antes, supostamente, costumava aparecer. Parabéns! Diz Christian Campos. A social-democracia avança a todo vapor rumo ao paraíso da miséria. A culpa do que está acontecendo não é do sucesso. O de que a União Europeia, na tentativa de satisfazer o constante desejo dos Estados Unidos de continuar ganhando cada vez mais dinheiro às suas custas, está empobrecendo a população. Exatamente, da União, que tenha se recusado a comprar recursos mais baratos da Federação da Rússia, que tenha se recusado a manter qualquer tipo de relação com a Federação da Rússia, que agora compra gás e petróleo dos Estados Unidos por 4 ou 5 vezes mais. Que absolutamente nada disso tem a ver, porque aqui o importante é manter esse confronto entre a esquerda e a direita. As ideologias que, especialmente na União Europeia e na Espanha em particular, parecem ter sido inventadas para manter a população entorpecida, para que olhe para o dedo em vez de levantar os olhos para a lua. Seja como for, as respostas dos internautas foram simplesmente maravilhosas. Em primeiro lugar, é claro, eu mesma respondi. A minha resposta está longe de ser a melhor, mas acho que resume muito bem o que está realmente acontecendo. Anúncio importantíssimo. Antes de continuarmos. Agora estamos combatendo a censura de forma mais ativa do que nunca. E para me ajudar, por favor, inscreva-se neste canal e deixe um like neste vídeo. E também peço que vocês vão ao canal de Lil Sivaia, onde muitas novidades esperam por vocês. Vocês vão se inscrever lá? Dito isso,
Continuamos? Christian, e se a União Europeia, que não é a Europa, estiver na merda? Vocês têm tanta culpa quanto a social-democracia que você cita. Porque eles supostamente são conservadores, e é a direita que vai salvar a Europa. Vocês venderam e entregaram ela para os Yankees, fizeram campanha para eles, e agora colhem os frutos de não ter nem um mínimo de soberania, fim? Mas a minha resposta, repito, está longe de ser a melhor, porque é aqui que entra Carlos Cepeda. Não sei quem é Carlos, mas para mim ele sempre vai ser alguém que sabe responder de forma absolutamente brilhante a uma manipulação totalmente clara. Antes de publicar algo assim, diz Carlos, pergunte ao Grok. Por exemplo, mais da metade dos países europeus são governados pela direita, apenas 25%, e o restante, centro ou misto. Na União Europeia, 15 países são governados pela direita, 7 pela esquerda, 5 pelo centro ou de forma mista. Erro de cálculo. E é aí que, claro, Carlos também recebe respostas. Por sua vez, governados pela elite, com uma social-democracia submissa, dizem para ele: direita e esquerda são cúmplices da decadência europeia. E é aí que vem essa história de uma democracia de direita um pouco mais rígida, que agora apareceu em certos países da União Europeia. Na Espanha, por exemplo, onde dizem que os partidos majoritários são algo como uma mistura da social-democracia de sempre. Nem esquerda, nem direita, diz Carlos. Tudo para o extremo centro, pode crer. Mas é aqui que continuam os comentários. A Europa é social-democrata no mesmo sentido, claro. Há 70 anos, independentemente de quem governe. Seja a democracia cristã ou a social-democracia. Aí o Carlos pega de novo a resposta certa e monta nela como se fosse um cavalo selvagem. Bom, e se ele tivesse razão? A Europa é social-democrata há 70 anos e antes tinha empresas entre as 25 maiores, mas agora já não tem mais. Então não é por ser social-democrata, porque isso realmente não mudou. Um porquê. Aqui eu mostro para vocês, por um lado, o que é a forma de pensar em termos jornalísticos. Mas depois, claro, há pessoas que seguem o Christian Campos de forma ferrenha e é isso que estão comentando. No mesmo tom. Mudou alguma coisa? Continuam respondendo ao Carlos. A Europa já não é social-democrata no sentido primordial do conceito. A Europa atual é uma mistura de políticas e intenções que podemos resumir em um conceito. Populismo, mas populismo de merda. Ótimo, então volto ao mesmo ponto, diz o Carlos. Não seria culpa da social-democracia? Vai ser preciso analisar as causas e corrigi-las. Eu acredito em uma Europa forte. E me incomodam muitos dos seus desvios. Mas não me passa pela cabeça dizer que não há empresas no top 25 por culpa do crescimento da extrema-direita. Vou te dizer de outra forma, continua insistindo Dani, que realmente parece que está escrevendo diretamente de La Laguna. Diga para um operário social-democrata de 100 anos atrás que ele tem que gastar mais do próprio bolso para sustentar famílias que tratam suas mulheres como gado. E ele te abre a cabeça com uma martelada. Já estamos criminalizando a imigração. Bom, outro dia a gente continua, diz Carlos. Ninguém está criminalizando a imigração. Essa é a cultura deles e o que temos. A social-democracia não se encaixa nela, que nem parece mais existir na União Europeia. E a Dani em La Laguna? Não sei se ela acha isso realmente ruim, bom ou meio termo, porque já mudou de opinião tantas vezes. No que diz respeito às respostas de Carlos, já nem se sabe mais qual é exatamente a posição dele. Todos socialistas. De qualquer forma, os seguidores de Christian Campos voltam a comentar no mesmo sentido. E aí, Carlos basicamente só ri. Fazem outra pergunta para Christian, com um comentário que considero muito bom e acertado. Nos Estados Unidos, Arábia Saudita e Taiwan, quem governa é a esquerda. Nossa, seu post é muito absurdo. Parece que trouxe isso só para a gente rir um pouco. Também, porque com a situação política atual, a gente tem que tentar se divertir,
nem que seja um pouco. Nem tudo vai ser para nos deixar amarguradas. Mas realmente isso é um sinal extremamente grave do que está por vir. E é que, a partir de agora, levando em conta que a União vai piorar cada vez mais em termos econômicos. E claro, ninguém vai querer aceitar a primeira e mais importante responsabilidade em nível internacional, que é o fato de que não tem soberania alguma. Vão tentar usar esse tipo de argumento entre esquerda, direita e populismos e basicamente culpar quem está do outro lado? Nesse sentido, restam poucas vozes minimamente lúcidas na União Europeia. Uma delas ainda é, Viktor Orbán denuncia que a Europa não tem dinheiro, mas ainda assim mantém esse desejo de guerrear contra a Federação Russa. Levando em conta que nós, europeus, estamos passando por uma grave crise econômica, precisamos de cada centavo. Já gastamos entre 175 e 180 bilhões de euros, e a cada ano teremos que gastar novamente 40, 50, até 60 bilhões habituais. Simplesmente não temos esse dinheiro. Essa estratégia não tem base racional nem financeira. Essas declarações são de Viktor Orbán e acrescenta: não estamos em condições de financiar essa guerra e, ao mesmo tempo, derrotar um adversário desse calibre, para depois continuar existindo com o mesmo dinheiro e o mesmo poder econômico. Tudo isso é uma ilusão. Vai desmoronar e as consequências serão graves. Depois vocês me digam, o que acham sobre isso que Viktor Orbán acabou de dizer? Por um lado, e sobre o que está acontecendo na União Europeia, por outro. Mas o que está claríssimo é que daqui vamos ter que ficar muito atentas à propaganda ocidental, porque agora ela vai ficar mais dura do que nunca. Porque cada vez tem mais e piores coisas para explicar à sua população. Para onde foi o dinheiro, santo? Em que vocês gastaram tanto? Onde fica, então, o bem-estar da população ocidental? Vamos esclarecer tudo isso. Enfim, duvido muito que eles vão responder a qualquer uma dessas perguntas. Mas nós? É claro que sim. Então se inscreva neste canal, porque o mais interessante só está começando.